dia, queridos e amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 18 de julho, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Nunca lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda, que nem ele e nem os seus companheiros eram permitidos comer, mas unicamente os sacerdotes? Ou nunca lestes a lei em que, dia de sábado, no templo, os sacerdotes violam o sábado sem contar culpa alguma? Ora, eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Se tivesseis compreendido o que significa quero misericórdia e não sacrifício, não terias condenado os inocentes. De fato, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, sexta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Mais uma vez o Senhor nos permite viver mais um dia, nos permite mais uma manhã na nossa vida. Às vezes nós, queridos e amados irmãos, não percebemos o quanto o Senhor nos fazem algo maravilhoso. Às vezes não agradecemos aquilo que recebemos, porque talvez na nossa caminhada, na nossa falta de observância, às vezes pequenos detalhes passam desapercebidos na nossa caminhada, sem perceber que é algo tão importante e tão valioso que o Senhor permite que nós vivamos. Uma das coisas é o fato dele nos permitir acordar mais uma vez, despertar para mais um dia. Nós temos que aprender a agradecer cada gesto, cada situação, cada momento na nossa vida. Porque na verdade nós reclamamos tanto de tantas coisas que às vezes nem tem sentido e esquecemos de agradecer tantas coisas maravilhosas que recebemos. É claro que passamos por dificuldades, passamos por barreiras, mas o que é de bom é muito mais do que essas coisas negativas. E no Santo Evangelho de hoje, o Senhor nos mostra, mais uma vez, o quanto Ele se preocupa com cada um de nós, preocupando com seus discípulos. Nessa narrativa, nessa história, os discípulos de Jesus é criticado por fazer algo que não era permitido em dia de sábado, porque os mestres da lei eram apegados à lei do Antigo Testamento.
a lei que vigorava antes da vinda de Jesus. É claro que o Senhor não veio para mudar nada. Ele não veio para se transformar as coisas que já existiam. Ele veio para que as coisas fossem praticadas com justiça. E essa é uma das coisas que ele falava. As coisas que eles pregavam que não podiam fazer no dia de sábado, Jesus veio para mudar tudo isso. A leitura começa assim: Jesus passou no meio de uma plantação em dia de sábado. Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: olha a maldade, olha o que eles falam. Olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. E Jesus respondeu-lhes: nunca lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros sentiram fome? Como entrou na casa de Deus e todos comeram os pães da oferenda que ele nem aos seus companheiros era permitido comer, mas unicamente os sacerdotes. Então, quer dizer, para suprir a fome, a necessidade, é claro que poderiam fazer. E Jesus veio para ter essa consciência, que eles eram muito apegados à lei do antigo, a lei que já existia, mas que era levado muito ao pé da letra. E nós também, queridos e amados irmãos, muitas das vezes deixamos levar por essa situação. Quando nos fala alguma coisa, querendo que, para entender outra coisa, às vezes não temos a sensibilidade de entender aquilo que o Senhor quer nos falar. Mas é que nós precisamos, meus queridos e amados, é como nós falávamos ontem, sempre acolher a palavra de Deus e trazê-la para os nossos corações. Não importa como você vai ouvi-la, o importante é ouvi-la. Não importa de quem vai pronunciar, o importante é que você acolha essa palavra. Se ninguém a pronuncia para você escutar, que você mesmo faça essa leitura e medite sobre a leitura. Porque o Senhor sempre nos ensina, o Senhor sempre nos fala algo que é importante para a nossa caminhada, que é para o nosso crescimento. E nessa leitura de hoje ele nos fala exatamente isso, que não devemos ficar apegados ao antigo, ficar apegados às velhas tradições. Às vezes nós, queridos e amados irmãos, às vezes não tem nada a ver com a leitura de hoje, mas às vezes nós nos apegamos com alguma tradição, com algo que não faz que não nos vai ajudar no nosso crescimento. Às vezes nós acreditamos como por exemplo, signos, em sorte, e isso não devemos apegar a isso, porque isso é coisa que não faz fazer e não vai ajudar nada no nosso crescimento. O que nós temos que ter é acreditar no Senhor Jesus, acreditar no nosso Pai Celestial, porque é Ele que rege, é Ele que nos direciona. Não devemos ficar apegados a essas coisas que não nos fazem crescer. Estou falando isso porque muitas das vezes, queridos e amados irmãos, nós nos apegamos a isso. É como os mestres da lei, os fariseus, se apegavam a outras coisas também. Às vezes nós criticamos, mas nós somos os próprios a apegar sobre isso. Que o Senhor possa, queridos e amados irmãos,
fazer com que nós nos entendamos, que façamos aquilo que Ele quer que nós façamos. Ontem no Evangelho sobre o jugo suave de Jesus, hoje vemos que isso se realiza sobretudo a partir das regras rituais advindas do Antigo Testamento. São as velhas tradições, aquilo que era costumeiro fazer no Antigo Testamento, que hoje, depois de Jesus, não que mudou as leis, mas de maneira diferente de ser executadas. A dificuldade é colocada pelos fariseus. Os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer em dia de sábado. O Senhor recorda a figura de Davi para demonstrar as exceções às regras rituais. Se Davi assim fez tanto, mais fará o Filho do Homem, que é muito maior do que Davi, que é Senhor também do sábado. Em Jesus, a misericórdia está acima do sacrifício e a vida está acima da lei. São essas coisas que nós devemos nos apegar à vida e, acima de tudo, apegar aquilo que o Senhor nos ensina. Que nós possamos, queridos e amados irmãos, ter sempre em nosso coração essa fidelidade ao que o Senhor nos ensina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.